Quem não quer ter um lugar ao sol? Este, com certeza, é o querer de vários seres humanos, terem a chance de serem reconhecidos, seja pelo talento ou pelo trabalho de que fazem. Afinal, em uma sociedade que valoriza mais produtos de mercado do que valores humanos essenciais, como a nossa, parece difícil de acreditar em aqueles que lutam todos os dias por uma brecha para serem representados. E é essa exatamente a principal missão da Propágulo: representar todos os diferentes tipos de artistas espalhados pelo Recife. É um manifesto a favor de todas as artes. A arte não é só o que a gente vê nos museus ou no feed de notícias. Acho que envolve toda a vivência do artista. A gente consegue adentrar no universo da produção do artista dentro dos nossos textos. É muito massa a gente ver as pessoas lendo o que a gente escreveu e o material que a gente tá preparando a partir do que eles dão pra gente e se encantando pelo que a gente faz, sabe? E a gente também tá muito encantado pelo que eles fazem. E hoje eu estou com ela, Bruna Pires, uma das editoras e revisoras da revista Propágulo. Bruna, primeiramente boa tarde, muito obrigado por receber aqui nossa equipe na sua casa. Vamos começar, né? E primeiro eu gostaria de saber como isso começou, como vocês se conheceram, né? Porque são um grupo de 5 integrantes que compõem, que criaram, idealizaram a revista Propágulo, né? Que é a Natália, a Bruna, você no caso, Guilherme, Rodrigo e Heitor. Como vocês se conheceram? Foi um entrosamento à primeira vista? Foi uma amizade que nasceu? Como foi? Como foi o primeiro encontro de vocês? Na verdade, a ideia assim, de começar a Propágulo surgiu de Guilherme. Ele é estudante de artes visuais e é artista também. E a gente já se conhecia há muito tempo, eu, ele e Nath, que a gente estudou junto no ensino médio. E aí, enfim, ele estava com essa inquietação, sentindo falta de alguns espaços para a divulgação e para, enfim, a troca entre os artistas recifenses. E aí ele veio com essa ideia da revista, assim. Aí ele procurou Nath, que é estudante de jornalismo, e aí eles começaram a articular e pensaram em chamar uma pessoa de design e uma pessoa de publicidade, estudantes também, para poder compor a revista. Nessa época eu ainda estava meio de fora, assim, eu dava pitaco, eu conhecia eles, enfim, a gente sempre foi muito próximo, mas eu ainda não fazia parte da equipe. E aí, Rodrigo e Heitor, a gente chamou, tipo, eles chamaram meio na doida, assim, eles não se conheciam, a gente se conheceu a partir da revista mesmo. Assim, sabia quem era, mas... E aí, aos poucos, a equipe foi se formando, assim. Aí foi mais ou menos isso, tipo... Eu já conhecia Guilherme e Nath, mas Heitor e Rodrigo a gente conheceu depois. Certo. Então, mas por que falar de arte especificamente? Artes visuais, no caso, que são a maioria de vocês, né, tem seus cursos relacionados a isso. Então, eu queria saber do porquê a Propágulo, ela é voltada especificamente para artes visuais. Entendeu? Tem algum porquê? Eu acho que a ideia inicial surgiu mesmo do interesse da gente pela área, principalmente de Gui. E de Nath também, que já tinha essa vontade de ir para o jornalismo de arte, mas também porque os espaços independentes de outros tipos de arte, como música, por exemplo, aqui em Recife, já são bem fortes, assim. Existe toda uma cena de música independente fortalecida e as artes visuais ficavam meio solta. Tipo, o que a gente percebe é que tem muita gente produzindo artes visuais em Recife, mas muitas vezes, não só em Recife, né, mas em Pernambuco, mas muitas vezes esses núcleos estão completamente dissociados, assim. Tipo, os artistas não se conhecem, não trocam ideia, não estão juntos nos espaços. E aí, essa falta desse lugar, assim, de troca, de encontro entre essas pessoas, foi o que motivou a gente a ter a ideia da revista, assim, a seguir nesse projeto. Mais ou menos nesse sentido. E no caso, a Propágulo, ela basicamente é feita a partir de entrevistas, de contato, tanto com fotografia como de pintura de artistas desconhecidos. Então, por que vocês decidiram assim, abranger os artistas desconhecidos? Sim. Que são pelo Recife, não é? Sim.
Na real, assim, não é nem que são artistas desconhecidos, mas o nosso foco são nos jovens artistas, então é a galera que tá começando a produzir agora. E aí, na verdade, assim, até tem um pessoal que a gente já entrevistou que já tem uma certa projeção, assim, na área de artes, mas todos eles são jovens. E aí, que é outra demanda que a gente percebia, assim, que tinham alguns artistas mais velhos que já tinham um espaço bem consolidado em outras revistas de artes também maiores do Brasil, mas que os artistas de Pernambuco, e principalmente a galera mais jovem, mais nova também, a maioria dos nossos artistas tem até uns menos de 30 anos, assim, não tinham tanto um espaço pra, enfim, dialogar e aparecer. E aí foi um pouco nesse sentido. Não é necessariamente que a gente procura por pessoas que não sejam conhecidas, mas pessoas que estão novas, assim, na cena. Entendi. E você sabe, Bruna, que nessa área digital, né, com a ascensão de blogs e sites, eu fiquei muito curioso quando o Pedro falou sobre vocês inicialmente, porque vocês criaram uma revista. Então, por que decidiram criar uma revista? Né? Se tem vocês planejam evoluir a revista, no caso, para um blog, para um site, para ter mais visibilidade nas redes? Sim. Aí por que, assim, a revista especificamente? Eu acho que, justamente, assim, hoje em dia, né, as redes são talvez a principal, enfim, estratégia, o principal mecanismo que os artistas novos usam para poder se divulgar, principalmente o Instagram. Mas o que a gente notava é que, tipo, no Instagram a gente vai rolando feed, assim, curte uma foto, curte outra, mas não tem um contato mais aprofundado. Nem sempre, por eu seguir uma pessoa no Instagram, eu conheço o processo criativo dela, eu conheço as referências, enfim. E aí a ideia da revista, que é essa coisa palpável, mais analógica mesmo, é um pouco nesse sentido, assim, de possibilitar uma troca mais aprofundada com o artista. Saber quem ele é, de onde ele veio, quais são as referências, como é a família dele, como é o processo criativo. Que o processo criativo, na verdade, é o nosso foco, assim, não é nem a obra em si, mas o que está por trás dela. Então, acho que a revista, ela traz essa coisa de um objeto afetivo mesmo, que a pessoa pode guardar, colocar lá na banquinha de casa, ler, mostrar pra família, mostrar pros amigos. E também traz essa forma de contato mais, enfim, direta e mais profunda com os artistas. E aí, tipo, é interessante falar também que hoje em dia, assim, a gente começou muito com essa ideia da revista, mas o projeto meio que se expandiu, assim. A gente fala muito do tripé, que é a revista, as mídias sociais, porque a gente tem mídia social também que produz um conteúdo, de certa forma, independente, que é relacionado com a revista, mas é, de certa forma, independente, que conversa. E o evento de lançamento. Não só o evento de lançamento, mas todos os eventos, oficinas e palestras que a gente faz no sentido da arte e educação. E aí, todo esse tripé, todas essas áreas, atuam meio que juntas para poder criar esse espaço de encontro entre os artistas e entre os artistas e o público. E aí, e também, assim, também sobre isso, a gente pensa, assim, em disponibilizar online a revista. Tipo, quando a gente lançar, sei lá, a terceira, a gente disponibiliza a primeira. Porque a gente também se preocupa muito com isso da acessibilidade. Tipo, a nossa primeira edição foram 500 edições e aí já tá esgotada. Então, tipo, mesmo que alguém queira, enfim, pegar a revista, não vai conseguir. E a gente pensa muito nisso, assim, de poder disponibilizar online para ter mais pessoas acessarem e pessoas de outros cantos do Brasil. Tipo, a gente já conseguiu vender, principalmente da primeira edição, que a gente fez um catarse, para pessoas de vários locais, para praticamente todos os estados, assim. Mas ainda é muito pequeno essa troca, até porque é complicado isso de enviar a revista e tal, enfim. Então, disponibilizar online é uma opção que a gente pensa também para acessibilizar o acesso. E, Bruna, antes de a gente dar uma olhada na primeira edição da revista, eu queria saber por que Propago, o nome, o que significa? Ah, sim. Eu achei bem curioso, entendeu? Muito criativo até. Eu queria saber, você como uma das editoras, queria saber o que significa Propago e como se evidencia ao tema proposto que vocês querem, né? Abranger, né? Os artistas, né? Desconhecidos e não tão desconhecidos. Eu queria saber como esse nome surgiu, se você teve alguma participação. Sim. Então, Propago, esse nome, é o nome que é dado à semente do mangue, que é tipo umas canetinhas que tem na praia, não sei se vocês já viram.
mas que é uma estratégia reprodutiva das plantas do mangue para poderem se reproduzir em um ambiente que é muito salino e que é muito difícil, porque a terra do mangue é muito difícil de plantar e dar coisas. E aí, o propágulo é como o nome dessa estrutura que reveste a planta antes dela crescer. E aí, a ideia da gente com esse nome é que é um pouco o que a revista é, assim, é meio que como um invólucro, enfim, de algo que já existe, porque a cena artística daqui já é, enfim, muito avançada, já tem muita gente produzindo, muita coisa boa. Então a revista, na verdade, é como uma estratégia para, enfim, a divulgação e para o crescimento da arte, das artes visuais aqui e tal. Algo nesse sentido. Certo. Essa aqui é a Revista Propágula, a primeira edição, que foi lançada em novembro de 2017. Que, inclusive, eu gostei muito da primeira história, que é a da drag queen Maura. É Maura ou Mauro? Aura. Achei muito interessante. E, Bruno, eu queria saber como foi feita essa primeira edição, né? Porque, além do processo de criação, vocês também fizeram uma vaquinha online para arrecadar Isso. O dinheiro para fazer isso. Como foi? Como isso funcionou? Então, essa primeira edição foi uma loucura, assim, porque a gente, tipo, por mais que todos nós sejamos estudantes, assim, eu sou a única que não sou da área em que eu atuo, porque eu faço psicologia, não tô atuando enquanto psicóloga na revista. Tô atuando na área de redação, mas todos os outros atuam nas áreas respectivas de suas graduações. Mas ainda assim, nós somos só estudantes, então a gente fez uma revista do zero, assim, foi um processo, foi muito intenso, foi muito bom também, mas muito perrengue. E aí, a gente não tinha inicialmente a grana, né, pra lançar a revista, e é uma impressão cara, porque a gente prezava muito por esse material de qualidade. E aí, uma das alternativas que a gente pensou foi justamente em fazer essa vaquinha online. A gente fez pelo site do Catarse, mas existem outros também. Que é uma opção muito boa, tipo, pra quem tá começando um projeto independente, assim, em qualquer área. E aí a gente tava morrendo de medo, assim, de fazer a vaquinha e não conseguir arrecadar o suficiente, porque no Catarse existem duas formas de arrecadação. Uma campanha tudo ou nada, que você estabelece uma meta e você só ganha o dinheiro se você bater ou passar essa meta. E a campanha flexível, assim, que o que você conseguir arrecadar, você recebe. E aí, só que a campanha tudo ou nada, pelo estudo que a gente fez com a plataforma do Catarse e tal, normalmente é mais efetiva na arrecadação de dinheiro, e a gente foi nela. E a gente, inclusive, botou uma meta menor do que a gente precisava, porque a gente tava com medo de não conseguir, assim. E aí, enfim, terminou que foi um processo ótimo, assim, porque a gente conseguiu ultrapassar bastante a meta, né? as expectativas, conseguiu dinheiro suficiente para fazer a impressão da revista e também para fazer o evento de lançamento. Mas assim, também a gente recebeu ajuda de muita gente nesse processo. Não só os nossos colaboradores do Catarse, mas, sei lá, para fazer o vídeo do Catarse, foram amigas nossas, artistas que ajudaram, que editaram, tipo, tudo em colaboração, tudo em parceria com a gente. Então, também foi um processo, assim, que a gente contou com a ajuda de muita gente, assim. Tem, inclusive, nas primeiras páginas, tem os colaboradores de cada edição. Que foram tanto os artistas que participaram enquanto entrevistados, como as pessoas que ajudaram de outras formas. Sei lá, por exemplo, uma das recompensas que a gente tinha no Catarse eram prints ou oficinas que foram disponibilizadas pra gente como colaborações gratuitas dos artistas, assim. Pessoas que resolveram, enfim, dar essa força. Sim. E qual foi a reação de vocês quando vocês entraram lá no site da vaquinha e tava lá o dinheiro na conta, né? Mais do dinheiro da conta, né? Mais do que vocês esperavam. Qual foi a reação de vocês? Né? Sim. Foi medo ou... tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Qual foi a reação de vocês? Foi ótimo, assim. Foi muito bom pra gente. Tipo, eu lembro do dia que a gente foi lançar a campanha no Catarse. Isso era já, sei lá... A gente virou à noite, 6 horas da manhã, na casa de guia, assim, tipo, super nervoso. Ai, meu Deus, a gente vai colocar no ar e tal, vai entrar agora. Aí, colocamos no ar e aí, tipo, a gente checava o celular e o site a cada 5 minutos durante o dia, assim. Até a gente ir crescendo e conseguir alcançar a meta. Era muita tensão, assim, envolvida. Ligando pra um monte de amigo. Ei, já fez essa colaboração, vem lá, dá uma olhada.
E aí foi muito bom, realmente, quando a gente conseguiu... viu o retorno que teve, assim, muita gente ansiosa pelo projeto. O pessoal realmente comprou a ideia, assim. E terminou que foi muito rico também, porque muito do nosso público veio a partir da campanha do Catarse. Então, pessoas que conheceram a gente nesse processo e que já estavam, assim, na estiga para o lançamento, para adquirir a revista, para entender melhor o projeto e tal. E aí foi ótimo, assim. Certo. Aí, quando a primeira edição foi lançada, vocês fizeram um evento, não foi? Uhum. Como foi esse evento? Onde foi? Quer dizer, quantas pessoas foram convidadas? Quantas pessoas foram mais, né, do que vocês esperavam? Como foi o evento da primeira edição? O evento da primeira edição a gente fez no Mamã, que é o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, fica ali na Rua da Aurora, que foi como parceria com o Mamã. A gente apresentou o projeto e eles aceitaram fazer a edição lá. E aí, a ideia do evento de lançamento é a gente fazer com que o público tenha um contato direto, assim, com os artistas, com as obras, e também possa conversar mesmo com os artistas que estão na edição. Então, para essa primeira edição, a gente fez... É um evento bem longo, normalmente, assim, que dura a tarde inteira. A gente teve uma sessão de modelo vivo do Risco, que é um grupo de modelo vivo, que rola lá no Edifício Pernambuco. Aí eles fizeram uma edição de modelagem ao vivo lá no nosso lançamento. Teve uma performance de Aura, que é a primeira entrevistada. Teve live painting, que é pintura ao vivo, de grafite de Mário Bros e de Natê. Grafiteiro, né? Exatamente. Os dois fizeram um live painting ao vivo e também teve discotecagem depois de Pop Briseiro, que foi mais de noite, assim. Aí, além disso, rolou uma exposição na galeria com as obras de todos os artistas que estavam na edição, assim. E que produziam coisas que davam pra expor. E aí, enfim, foi uma exposição também que foi se construindo ao longo do evento, porque as obras de Natê e de Mário foram colocadas só depois deles terminarem o live painting. E também o que o pessoal produziu na sessão de modelo vivo também foi posto na exposição depois. Então foi tipo algo que foi se construindo gradualmente ao longo do evento. Então foi algo nesse sentido, assim. A primeira edição da Propágulo foi para 500 exemplares, não foi a primeira edição? Qual foi a reação do público quando vocês lançaram? Né? Se teve muitas críticas favoráveis ou críticas desfavoráveis que vocês acharam assim, a galera curtiu, a galera não curtiu em tal ponto, que eles deveriam ter melhorado, que eles deveriam ter atenção. Como foi essa reação do público? O que vocês perceberam? Sim. Eu acho que assim, a gente ficou muito feliz com a reação do público. A gente sentiu que eles acolheram muito a gente, curtiram muito o projeto, assim. Muitas portas se abriram, na real, desde a primeira edição. Tipo, a gente veio ampliando cada vez mais as nossas parcerias, as nossas formas de atuação. Claro, assim, a gente sempre aprende muita coisa quando a gente lança a revista, assim. Em relação a críticas, em relação a... A gente não recebeu nenhuma crítica tão negativa, assim, de esculacharem a gente, nem nada desse tipo. Mas sempre existem observações e sempre existem comentários muito importantes pra gente continuar produzindo e melhorar a cada edição. Uma coisa que é muito interessante é que a gente percebeu que as pessoas que leram, também por ser um público muito diverso, tiveram reações muito diferentes a cada entrevista. Então foi muito interessante perceber, assim, as entrevistas preferidas de cada pessoa, o que chamou a atenção, o que não chamou a atenção, os artistas preferidos, e isso também em relação ao evento, assim, as coisas que aconteceram no evento. Mas, de uma maneira geral, a gente ficou bem feliz, assim, com a reação do público. E, na verdade, o nosso processo é muito em interação com esse público, assim, tipo... A nossa evolução enquanto revista, enquanto projeto, acontece muito nesse contato. A gente não é tão separado, assim. São pessoas que são próximas. Tipo, quem consome a revista, muitas vezes são amigos nossos, ou terminam se tornando amigos nossos. São pessoas que a gente... Enfim, artistas que a gente conhece, pessoas que a gente admira. Professores da universidade também. Então, termina que existe uma relação muito boa, assim, entre a gente e o pessoal. Certo. Aí, queria dar um atento nessa segunda edição da Propágulo, que ela foi feita com a parceria da Companhia Editora de Pernambuco, não é isso? Isso. Como foi? O pessoal de lá veio procurar vocês, ou vocês entraram em contato? Como que foi essa parceria? A gente que entrou em contato com eles, assim.
A CEP é uma instituição muito importante daqui em termos de publicação independente, porque ela faz parcerias com muitas pessoas e se dispõe a fazer parcerias com muita gente para produzir tanto revistas quanto livros, enfim. E aí a gente foi até eles, a gente apresentou o projeto, eles gostaram, eles concordaram em fazer essa parceria, e aí a gente conseguiu fazer, e foi muito importante pra gente, porque a gente não precisou fazer outra vaquinha, que a gente seria muito desgaste, é muito desgaste também o processo de fazer uma vaquinha online. E a gente conseguiu a parceria com eles, que também é uma qualidade de impressão muito boa. Então, a gente conseguiu também aumentar a quantidade de exemplares para 600, e a ideia é que a gente possa crescer com isso, assim. E a ideia também, a gente também está sempre indo atrás de novas parcerias, está sempre indo atrás de editais, porque acho que assim, o que seria ideal era que a gente conseguisse produzir por um valor que a gente pudesse também distribuir uma porcentagem das revistas para escolas, para bibliotecas, enfim. Então a gente segue um pouco nessa linha. Quanto mais acessível a gente conseguir deixar a revista, melhor. E vocês planejam levar a Propágulo mais além, mais pro futuro? Como você pensa, você, né, uma das representantes que está aqui, você quer, é um desejo seu continuar com a Propágulo? Acho que com certeza, assim. Acho que talvez eu seja que esteja um pouco mais distante disso, porque minha área de atuação é na psicologia, então, tipo, são coisas que podem até caminhar juntas, mas eu com certeza coloco muita fé, assim, no projeto da Propágulo. Todo mundo quer continuar crescendo com ela. A gente tem muitos planos, na verdade, a gente tem muitas ideias, enfim, do que pode ser a Propágulo. A gente já expandiu muito o nosso conceito inicial, mas a gente tem essa perspectiva de continuar expandindo, em fazer mais coisas na área de arte e educação. Seria ótimo se a gente conseguisse ter um espaço físico em algum momento para a revista. Enfim, a gente tem milhões de ideias. Hoje em dia a gente não tem perna para fazer todas essas ideias, porque nós somos 5 integrantes fixos na revista e todos nós estudamos e temos projetos paralelos. Mas, com certeza, é algo que a gente tem vontade de seguir, assim, é um projeto que a gente tem vontade de crescer junto com ele, e a gente já tem crescido muito junto com ele, assim. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado mesmo por receber a gente. Foi uma experiência muito boa saber que vocês jovens, você representando seus amigos, seus companheiros, ter essa iniciativa tão bacana, tão legal e muito importante, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que nem sempre tem alguns artistas que são muito bons, não têm a visibilidade que merecem, principalmente aqui no nosso país. Então, acho que é muito interessante, foi muito prazeroso ter essa entrevista, conhecer vocês, conhecer um pouco mais desse trabalho da Propágulo, e eu espero que vocês realmente cresçam cada vez mais e a Propágulo seja conhecida no Brasil inteiro, que realmente merece. Muito obrigada. Fiquei bem feliz com a entrevista também. É isso. É isso.